A minha Bíblia, ela está aberta aqui no livro de Gênesis, capítulo 22. E aqui está escrito assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Então, aqui na Bíblia, aqui nessa passagem de Gênesis capítulo 22, aqui fala muito bem claro que Deus colocou Abraão à prova. Aqui já começa dizendo assim: Deus pôs Abraão à prova. Então, a primeira coisa que nós aprendemos na Bíblia é que realmente Deus, ele prova as pessoas. Deus, ele prova mesmo. Deus, ele prova principalmente aquele que ele quer abençoar. Mas existe uma diferença da provação que a gente vê na Bíblia, da provação que as pessoas hoje em dia são ensinadas a aceitar. Por exemplo, aqui a provação de Abraão, como foi que Deus colocou Abraão à prova? Deus chegou para Abraão e pediu para Abraão sacrificar o único filho que ele tinha, que ele amava. Inclusive Deus falou: você vai pegar o seu filho, o seu único filho, aquele que você ama, e você vai sacrificar ele para mim. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, Deus não provou Abraão colocando uma doença nele, colocando uma doença no filho dele, destruindo o casamento de Abraão, fazendo Abraão perder tudo o que ele tinha. Não foi dessa maneira que Deus, ele provou Abraão. Deus, ele provou Abraão pedindo para Abraão dar para ele se desfazer de algo que era muito precioso, de algo que ele amava, de algo que era muito importante na vida de Abraão. Foi assim que Deus, ele provou Abraão. Então a gente não vê na Bíblia como muita gente é ensinada a aceitar. Por exemplo, o casamento é destruído, o pai vai embora de casa, o marido deixa as crianças ou a esposa, aí vem alguém e fala: olha, Deus está provando você. A pessoa está bem, de repente aparece uma doença grave nela, aí vem alguém e fala: olha, Deus está provando você. Nós temos que separar o joio do trigo, nós temos que separar o certo do errado. Deus, ele não vai provar uma pessoa destruindo o casamento dela. Deus não vai provar uma pessoa colocando uma doença nela. Aonde já se viu? Qual é o pai? Qual é a mãe que vai querer colocar uma doença na vida do filho? Que vai querer destruir o casamento do filho para provar o amor do filho? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A provação é uma escolha que a pessoa faz. No caso de Abraão, ele tinha que escolher. Ou ele ficava com o filho dele, ou ele ficava com Deus. Quem ele tinha em primeiro lugar na vida dele? Era o filho que ele amava ou era o Deus que havia abençoado a vida dele? Então eu vou dar um exemplo para você. Existem casos, eu já vi casos, por exemplo, de mulheres que começaram a vir na igreja para buscar o Senhor Jesus. E o marido delas, que não vinha na igreja, chegaram para elas e falaram assim: olha, você vai escolher. Ou você vai na igreja, ou você vai ficar comigo. Porque se você continuar indo na igreja, eu vou me separar de você. Existem casos assim, que é uma escolha. Isso sim é uma provação. Quem a mulher ela ama mais? Ela ama mais o marido dela ou ela ama mais o Senhor Jesus? Muitas mulheres pararam de vir na igreja quando o marido falou isso. Mas outras mulheres continuaram. Elas chegaram para o marido e falaram assim: olha, eu amo você, eu casei porque eu amo você, eu tenho respeito por você, mas Deus está acima de tudo. Deus está acima de você. E eu não estou indo na igreja fazer nada de errado. Eu não estou indo na igreja cometer pecado, cometer traição contra você. Eu não estou fazendo nada disso. Então, se é para escolher, eu prefiro ficar na igreja. Eu prefiro ficar com Jesus. Já teve caso assim. Uma outra provação, vamos dar um exemplo. Isso acontece.
Isso acontece. Você trabalha num local, você está trabalhando ali num local, e aí o seu patrão, o seu encarregado, a pessoa que está acima de você, ela chega para você e fala assim: olha, você vai escolher. Olha, eu quero te dar um aumento, eu quero dobrar o seu salário. Você vai ser promovido aqui dentro dessa loja, dessa empresa, só que tem uma coisa. Agora, quando você for promovido, se você aceitar essa promoção, você vai ter que começar a mentir. Você vai ter que começar a fazer algo errado, porque quem está aqui no topo tem que fazer algo errado. Então eu gosto de você, eu quero te dar essa promoção, mas você saiba que você vai ter que mentir, você vai ter que assinar papéis dizendo que é verdade, mas não é verdade, porque é assim que a gente trabalha aqui no topo. Isso é uma aprovação, não é verdade? A pessoa ela vai escolher, ou ela vai ser promovida e vai desagradar a Deus, ou ela não vai ser promovida e vai agradar a Deus. Muita gente escolhe ser promovido. Muita gente vai mentir sabendo que a mentira desagrada a Deus, sabendo que a desonestidade desagrada a Deus. Então, isso é uma aprovação. A aprovação é quando você tem que escolher. Você tem que escolher. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado os outros. Isso é uma aprovação, e foi o que aconteceu com Abraão. Abraão foi provado por Deus, mas Abraão foi aprovado, porque ele chegou a levar o filho dele lá. Deus não queria a morte do filho, tanto que o filho não morreu, mas Deus queria saber do coração de Abraão. E depois que Deus viu o coração de Abraão, veio a aliança que Deus fez com Abraão. Veio lá, Deus até falou, né? Deus, ele falou para Abraão: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei. Então veja só, Deus, ele queria dar uma grande bênção para Abraão, mas primeiro ele provou, mas não provou com doença, não provou com desonestidade, não provou com destruição de casamento, com nada disso. Deus provou Abraão pedindo para Abraão aquilo que ele amava. E se fosse no nosso lugar, nós teríamos coragem de fazer isso? Se Deus pedisse para nós sacrificar alguma coisa, se desfazer de alguma coisa por causa dele? Então, isso é uma provação. É muito difícil, não é verdade? É muito difícil. Então, provação é isso, o que a Bíblia ensina. É um assunto muito longo, eu podia dar muitos exemplos, mas para não ficar demorando muito, hoje nós ficamos nisso. Em breve, nós estaremos voltando nesse assunto.